Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber e esse aqui é o Kitnet HQ e eu tô voltando agora do FIC. A gente teve o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte semana passada. Anunciaram um evento 2 meses antes dele acontecer. Eu tava com incertezas a respeito, tava com medo, pensei que fosse flopar. A gente tá num momento de crise, as passagens estão caras. Aí eu fiquei naquela dúvida, será que eu vou ou não vou? Mas, gente, é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, cara. E se você curte quadrinhos, você tem que ir. É muito massa, é muito incrível, é muito sensacional. E essa edição foi fora da curva, foi maravilhosa, foi extraordinária. Acho que teve muito a ver com o emocional, da gente estar se reencontrando pós-inverno apocalíptico, mas foi muito, muito bacana. Comprei um monte de quadrinhos, tava pensando em fazer um grande vídeos mostrando tudo, só que talvez eu até faça lá pra frente, mas eu acho que esses trabalhos, eu acho que eu vou ir falando um por um deles à medida que eu for lendo, porque acho que vale muito a pena. Acho que tem que ser celebrado não num balanhão geral, né? Não só nesse embalo pós-fic, mas também com uma análise cuidadosa ao longo das próximas semanas, aí nos próximos kitnet. Vamos ver aqui como é que a gente vai operar. E eu queria começar falando do livro do Yoshi Itice, meu amigo Yoshi, aqui de Curitiba. Foi muito legal que a gente foi para lá, encontrei ele lá, ele estava lá com a sua mesa vendendo seus livros, e para ele foi muito bom o evento, ele conseguiu liquidar o que ele tinha levado, né? Ele vendeu muito rápido, e ele até falou, né, pô, se eu tivesse levado mais, teria vendido mais, só que o problema é conseguir carregar tudo, né? O Yoshi, eu admiro ele muito, que para mim ele é o perfil assim do autor independente. Ele mostra como você tem que lidar com diversas áreas diferentes para você atuar como autor independente. Porque além de ser o autor e cuidar da parte técnica de desenho, quadrinização, cores, produção gráfica, você também tem que abraçar, você tem que abraçar um trabalho de edição, de administração de negócios, de estratégias. O Yoshi, conversar com ele é muito bacana. E o livro que ele trouxe pro FIC foi justamente o Rafael, né? Eventos Semi-Apocalípticos, que é o 4º volume da série Eventos Semi-Apocalípticos. Ele começou lá em 2017 com Eduardo e Afonso, né? Começou lá em 2017 com Eduardo e Afonso, depois passou pelo Gilmar em 2018, 2019 foi a Gabriela, veio a pandemia, em 2021, né, a gente ainda em isolamento, ele produziu e publicou esse livro do Rafael, e agora no FIC praticamente que a gente pode dizer que foi o lançamento, né, público e tal. E, caras, para ficar no Rafael, tô falando toda essa questão de ser autor independente, lidar com as dificuldades do trabalho, lidar com os problemas, e faz muito sentido em relação a essa obra, porque dá para fazer uma analogia muito bacana com o que está aqui e essa história toda da ação do independente, essa história não só da ação do independente, mas principalmente do artista, né? Os eventos semi-apocalípticos são uma série que o Yoshi está fazendo e você não precisa ler eles na ordem. O bacana aqui dessa história é que esses personagens, um entra na história do outro, mas são histórias fechadas. Então, se você pegar os episódios fechados, não tem problema. Só que o bacana é quando você vai lendo tudo e vai vendo as interconexões, os momentos, vai pegando assim, isso aqui então estava acontecendo tal coisa no outro volume, pô, bacana. E cada personagem que vai aparecendo, que numa história é coadjuvante ou figurante, na outra ganha um protagonismo e cresce bastante, que é o caso aqui do Rafael. Ele aparece lá no primeiro volume, né? Ele é o mago que vai ser consultado para tentar ajudar a situação do Afonso. E aqui a gente vê a história dele, a gente conhece a história dele. E ele é um grande mago, tem lá a vida dele e tal. Só que ele é um mago que tá com problemas depressivos. Não é problema depressão, não é que ele tá triste, mas ele tá tendo um momento de refletir sobre a vida dele. Ele tá ali pensando, pô, eu sou um grande mago, eu sou capaz de grandes coisas e, no entanto, parece que não serve para nada isso que eu faço, né? Parece que não tem grandes efeitos, parece que eu não sou
tão importante assim. Né? Tem um lance ali de realizações, de se colocar, de se ver. Mexe muito com ele a situação do primeiro álbum, em que o Eduardo e Afonso procuram ajuda dele e ele não consegue ajudá-los. Então ele fica pensando de que adianta tudo isso. Não é só a magia que eu faço, não é apenas algo estético, algo belo que no fim não influencia a vida real como deveria. Daí é legal que ele vai fazendo esses questionamentos, ele vai encontrar os outros personagens ali, ele vai ter toda uma conversa com ou magos mais velhos ou amigos mais próximos, assim, que não tem tanto a ver, que vão dando para ele olhares sobre essa posição dele, sobre realmente a posição que ele ocupa no mundo, né? O papel que ele tem, né? A presença dele. E é um trabalho que é muito legal, porque não deixa a gente de ver ali, de enxergar ali uma série de ansiedades e de inseguranças que a gente tem enquanto artista. De pensar, será que o meu trabalho é bom? E se o meu trabalho é bom, de que adianta? Porque são questionamentos que em algum momento você vai ter. Ah, estudei tanto, fiz tanto e ainda assim não parece que a minha carreira não deslancha, parece que eu não tenho os resultados que eu gostaria, né? E esse livro aqui, o Yoshi, trata desses assuntos, só que lógico, isso dentro da ficção, desse universo ficcional que ele criou dos eventos semi-apocalípticos. Então, lógico, eu estou fazendo essa leitura aqui, eu estou tendo essa interpretação, mas não é só isso, né? O livro tem a história dos magos, tem uma grande disputa, tem surpresas, cruza e traz de volta os personagens, né? Referências às histórias anteriores, mas o foco maior aqui realmente está no Rafael, apesar de ter referências e ter aqueles pontos de contato com as histórias anteriores, é bem independente, é muito focado no Rafael. E essas questões da arte e da magia, né? Eu sempre me lembro, né? Você fala em arte e magia, eu sempre lembro do Alan Moore falando. Faz muito sentido trazer coisas, dar materialidade às coisas que estavam no nosso imaginário, trazer para elas para a realidade, seja com tinta no papel, pixel na tela, ou gravando, transformando em filme, peça de teatro, é algo que é muito mágico, é o termo para trazer, né? Você traz representações, você traz universos, você cria peças que podem, a gente lendo, transformar consciências, né? A gente pode se transformar. Foi a experiência que eu tive lá no FIC, para mim, acho que foi uma experiência transformadora, e é a experiência que eu tenho sempre que leio alguma coisa, e esse Rafael aqui me fez pensar muito nisso, me fez pensar muito nessa questão da transformação da arte, da gente se perder um pouco e da gente não apenas se reencontrar, né, mas às vezes até se reafirmar, se reenxergar e reposicionar no mundo. Livrinho muito bacana. E se você quiser entrar em contato com o Yoshi para adquirir, você pode entrar pelo site dele ou entrar em contato direto com ele pelo Instagram. Você pode, acho sempre legal, no caso dos materiais independentes, entrar em contato direto com os autores, com os seus produtores. Que daí isso ajuda a própria, né, o próprio trabalho deles, né, a própria subsistência, que são pessoas que transformam a questão do independente, a posição do independente, eles profissionalizam, né? Então acho que é muito legal comprar direto com eles, né, para valorizar ainda mais o trabalho que eles e elas têm, né? Enfim, Yoshi, muito obrigado por esse livro aqui, né? Muito obrigado pelas obras que você tem feito pra gente. Muito obrigado por continuar fazendo quadrinhos, que eu acho isso sensacional. Desejo muito sucesso, né? E agradeço a todos e todas que eu encontrei no FIC. Deixo um grande abraço. E se você está assistindo esse programa aqui na sexta-feira, no final de semana, terça-feira vai ter um kitnet especial com o Lucas Ed, que ajudou a organizar o FIC. Então nós vamos estar batendo um papo com ele na nossa live, que excepcionalmente não vai ser na quarta, vai ser na terça. Mas a gente vai divulgar isso bem aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos falamos.